caros alunos, espero que estejam bem. Dando sequência ao nosso estudo cartográfico, hoje falaremos resumidamente sobre alguns princípios, sobre alguns conceitos relacionados à orientação e à localização. Então vamos lá. Eu passo para vocês agora o primeiro desenho, conhecido de todos, que é a chamada Rosa dos Ventos, ou Rosa Náutica, que tem o significado de determinar o Oriente. O que representa esse desenho? Ele aparece, no mostrador de bússolas e ele tem um formato de uma estrela. Ele indica as direções, conhecidas como os pontos chamados cardeais, colaterais e subcolaterais. Então vamos falar um pouco agora sobre os pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: o norte, também conhecido como setentrional ou boreal, conhecido mesmo mais como norte; o sul, ele também é chamado de ponto meridional ou austral; e o ponto leste, chamado de oriental, e o oeste, chamado de ocidental. Internacionalmente, a letra o leste representado pelo E e o oeste representado pelo W. O N, ele marca a direção do polo norte geográfico da Terra, e o S marca o polo sul geográfico da Terra. Interessante perceber que o leste, ele é um referencial designando o nascer do Sol. Na verdade, ele é aproximado, o nascer do Sol, e tem-se a impressão que o Sol cruza o nosso céu de leste, onde ele nasce, e se põe no oeste. Nada mais é do que o movimento aparente do Sol, pois a Terra ela gira no sentido anti-horário de oeste para leste. E o oeste, o referencial é o pôr do sol, o referencial, e o sinônimo mais conhecido também de ocidente. O que é importante? Nós não conseguimos, só com os pontos cardeais, ter toda uma precisão. Então, por isso, utilizamos os pontos colaterais e os subcolaterais, para que a gente consiga essa maior precisão. Interessante perceber também que entre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais existem os chamados pontos intermediários. Então, na verdade, são 32 direções. Apesar desse desenho que eu passo para vocês, nós mostrarmos só 16 direções, se nós computarmos esses 16 pontos intermediários, nós teremos 32 direções. E aí sim podemos formar a figura estrelada conhecida como Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos. Agora, falando resumidamente sobre a bússola, ela é um objeto usado também para orientação geográfica e foi intensamente utilizada na navegação como uma forma de orientação. Ela é capaz de localizar os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Ela possui em seu interior a Rosa dos Rumos, ou a Rosa dos Ventos, e ela atua sob o magnetismo da Terra. Ela é atraída para a direção dos polos do planeta. Na verdade, é uma agulha imantada que aponta para o norte magnético da Terra, pois o planeta, na verdade, ele funciona como um enorme ímã que exerce uma força de atração. É uma invenção, acredita-se, que é uma invenção chinesa no século I. E desde então ela passou a ser utilizada para navegação, já era conhecida na Idade Média, no Renascimento, e foi fundamental para a navegação marítima nas grandes navegações. Na atualidade, nós dispomos de tecnologias mais precisas, como o sistema de posicionamento global, mas a bússola ela é vista como uma das maiores invenções de todos os tempos. Temos agora para vocês, de uma forma bem resumida, um conceito de coordenadas geográficas. O que precisamos saber é que para obtermos a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, utilizamos as coordenadas geográficas. Mas, na verdade, o que elas são? Elas representam um sistema de eixos horizontais e verticais que nos ajudam a identificar qualquer posição na superfície terrestre.
Então, trata-se de um sistema obtido a partir do cruzamento de uma rede de linhas imaginárias, conhecidas como meridianos, e os paralelos. Os meridianos, eles cruzam a Terra no sentido norte-sul, de um ponto ao outro, e os paralelos são linhas perpendiculares aos meridianos, que cruzam também a Terra, só que no sentido leste-oeste. Enquanto, nos meridianos são identificados pela longitude, os paralelos determinam a chamada latitude. É importante também mensurar nessas linhas que vocês podem observar a linha do Equador, que ela é equidistante, ou seja, ela possui igual distância em relação aos polos da Terra, em relação ao Polo Norte e ao Polo Sul. E a linha do Equador também serve como referência para traçar os paralelos, como nós temos nesse desenho que eu passei para vocês, os trópicos de Câncer ao norte, o trópico de Capricórnio ao sul e os círculos polares Ártico ao norte e Antártico ao sul. A linha do Equador, então, divide o planeta em porção norte ou setentrional, melhor dizendo, e sul ou meridional. Observem também uma linha conhecida como meridiano de Greenwich, ou Greenwich, que nada mais ela é uma linha que divide também a Terra em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. E é a partir dessa linha que são traçados todos os horários em nosso planeta. Esse meridiano ganhou esse nome porque ele passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra. Então divide o planeta em Ocidente e Oriente. E a partir desse meridiano, que as distâncias são contabilizadas de 0 a 180 graus, tanto para o leste quanto para o oeste. Entendendo que a longitude de um lugar é a sua distância até o meridiano de Greenwich. Então, quanto mais distante de Greenwich, maior será a sua longitude. E aí nós temos 4 pontos que podemos identificar nesse desenho, nesse mapa, e eu farei então o exercício com vocês e peço que vocês me ajudem então a identificar, que acompanhem a identificação. Por exemplo, eu tenho um ponto localizado a 0 grau de latitude e a 30 graus de longitude leste. Então reparem bem que a latitude varia de 0 a 90 e a longitude de 0 a 180 graus. Então nós temos aqui, qual ponto seria esse? Então, primeiramente, 0 graus de latitude. O único ponto que passa na linha do Equador é o ponto C. E realmente o ponto C ele se encontra a 30 graus de longitude em relação a Greenwich, de longitude leste. Então seria o ponto C. Depois nós temos um segundo ponto que apresenta 40 graus de latitude norte. Então nós temos o ponto A, 40 graus de latitude norte, e o ponto B, também localizado a 40 graus de latitude norte. Só que a longitude desse mesmo ponto ela está a 60 graus de longitude leste, ou seja, ela está a leste, à direita de Greenwich. Então, esse ponto já identificado, ele é o ponto B. E reparem também que a latitude ela está variando de 20 em 20 graus, 0, 20, 40, 60 ao norte e 0, 20, 40, 60 ao sul. Então, são equidistantes. Da mesma forma, nós temos uma variação de 30 graus em relação ao meridiano, que é o meridiano principal, meridiano de Greenwich. Então, 0, 30, 60, 90, 120, 150, tanto para leste quanto para oeste, até que se encontra com 180 graus, que seria o chamado ponto antípoda, que é o antimeridiano de 0 grau, que é um outro assunto que a gente ainda vai discutir, que é a chamada linha internacional da mudança da data. O terceiro ponto se encontra a 20 graus sul, 20 graus sul em relação à latitude, e 60 graus oeste. Então, que ponto seria esse?
Então vamos lá, 20 graus sul e 60 graus de longitude oeste. Então, longitude oeste, ela está à esquerda de Greenwich. Então, a gente ainda vai estudar fuso horário, as horas estão atrasadas a oeste e adiantadas a leste. Então, esse ponto é o ponto D. E por último, nós temos 40 graus de latitude norte e 90 graus de longitude oeste. Então, esse ponto é o ponto 40 graus de latitude norte e 90 graus de longitude oeste. Então, esse ponto é o ponto A. Então, aí fica um exercício para que vocês gravem, não é? E se tiverem alguma dúvida, nós respondemos no plantão, e é só para vocês relembrarem né, um exercício que geralmente vocês já viram no ensino fundamental. Para frisar um pouco mais, os paralelos são então essas linhas perpendiculares aos meridianos que cruzam a Terra no sentido leste-oeste, e os paralelos determinam, gravem bem isso, eles determinam a latitude e nos indicam a distância entre um local do planisfério, né, em relação e a linha do Equador. Reparem aqui que, diferentemente dos paralelos, né, os meridianos eles cruzam a Terra no sentido norte e sul, de um polo ao outro, e os meridianos nos dão a indicação da longitude, que nada mais é do que a distância entre um local do mapa e o meridiano de Greenwich. O ponto importante, né, que merece ser destacado é por que as latitudes e as longitudes são medidas em graus, sabendo que as distâncias, né, elas são medidas em metros ou quilômetros. Então, por que isso? A maior parte dos planisférios não mostra isso, mas estamos tratando, na verdade, de uma superfície curva, porque a Terra ela tem a forma arredondada, né? Então, essas medidas, elas equivalem, na verdade, à abertura de um ângulo entre essas linhas imaginárias que são traçadas, né, a partir do centro da Terra, como a figura bem mostra, até a linha do Equador, em relação à latitude, e o centro da Terra até o meridiano de Greenwich, em relação à longitude. Então, por isso que as coordenadas elas são medidas em grau, apesar das distâncias serem medidas em metros e em quilômetros. Vamos fazer juntos agora um exercício para trabalharmos, né, a questão espacial, a questão de orientação. Então, nós temos aqui um exercício, né, que eu busquei aqui na internet, uma ilustração, e pedindo então para completar. Então vamos lá, considerando a escola como ponto de referência, a escola, né, que está aqui ao centro, localize os pontos indicados utilizando somente os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então vamos lá. O aeroporto localiza-se então nós temos aqui o estádio, que se localiza a norte da escola, ao norte da escola, e o aeroporto. O aeroporto ele está entre o estádio e o teatro. Então, se o teatro está a oeste da escola e o teatro a oeste e o estádio ao norte, então o aeroporto está entre o norte e o oeste. Então, o aeroporto está a noroeste da escola. O estádio de futebol, o estádio se localiza ao norte da escola. Agora, a rodoviária. Qual a posição da rodoviária em relação à escola? Então, vamos procurar aqui a rodoviária. A rodoviária está entre o teatro, que está a oeste, e ao lanche, que está ao sul. Então, entre o sul, que é um ponto cardeal, e o teatro, que também é outro ponto cardeal, então, entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Então, a rodoviária localiza-se a sudoeste da escola. E por último, o parque se localiza entre, nós temos aqui a casa de lanches, que se localiza ao sul da escola, e uma outra construção, que não dá para identificar se é uma igreja, que está a leste da escola. Então, entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Então, o parque se localiza a
sudeste da escola. E depois tentem fazer como ponto de referência o parque, ou seja, então depende do ponto de referência do observador. Então, deixo para vocês agora o último slide, as chamadas zonas térmicas da Terra. Então, nós temos que entender inicialmente como se dá a incidência de raios solares em relação à Terra. Então, o que nós podemos concluir, primeiramente, é que os raios solares eles incidem sobre a Terra com uma maior perpendicularidade na região equatorial. Então, nós temos uma maior perpendicularidade em regiões próximas ao Equador e uma maior obliquidade, um maior distanciamento desses raios solares à medida que se afasta do Equador. Então, reparem que nós temos também nós temos aqui linhas, são linhas imaginárias, que nós temos então desde o círculo polar antártico até o círculo polar ártico no hemisfério norte. Então nós temos o círculo polar antártico, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o trópico de Câncer e o círculo polar ártico no hemisfério norte. E a linha do Equador, uma linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios. Reparem que a zona tropical, ou também chamada de intertropical, ela varia do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio. Isso quando nós estivermos estudando a questão dos movimentos da Terra, nós discutiremos com uma ênfase maior, o movimento de translação que gera, as estações do ano. Então reparem que logo após a zona intertropical, nós temos zonas intermediárias, que são as chamadas zonas temperadas, porque a incidência dos raios solares não se darão com grande perpendicularidade como se dá na zona tropical. Então, na zona temperada do norte, eu tenho temperaturas mais amenas, e essa zona varia, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, de 23 graus, 27 minutos, até 66 graus e 33 minutos. E por último, nós temos as chamadas zonas polares. No hemisfério norte, a zona polar do norte, e no hemisfério sul, a zona polar do sul. Então, essas são as zonas da Terra e existem outros fatores também que vão contribuir para um maior aquecimento ou menor aquecimento em relação a essas zonas então estudadas.